Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Esporte. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental dos atletas. Por isso, eu recebo de forma online a psicóloga clínica Gisela Orso de Lima. Gisela, boa noite, bem-vinda, mesmo que de forma remota, à TV Câmara. Muito obrigada, boa noite a todos. Gisela, eu começo te perguntando, então, para a gente falar sobre saúde mental dos atletas, de uma forma geral, a gente precisa falar da saúde mental como um todo. Ela é importante para todo mundo, né? Não só para esportistas. Isso, a saúde mental, né, ela é importante de forma geral para a gente conseguir se autoconhecer, né, manter aí boas relações, né, interpessoais, enfim, de maneira geral. E isso acaba, né, a cada dia ficando mais em evidência por conta da pandemia, por tudo que a gente tem passando. Então, é importante dar atenção não só à saúde física, mas também à saúde mental. E a saúde mental, ela afeta o nosso físico, o nosso corpo? Sim, com certeza. Né? Os cuidados físicos e os cuidados de saúde mental, eles vinham sendo discutidos de maneira separada, né? Mas nos últimos tempos, enfim, como citei, por conta da pandemia, cada vez mais tem se falado, né, se considerado esse bem-estar psicológico ao tratar dos sintomas físicos de uma condição clínica e vice-versa, né? Então, as práticas de atividade física, seja a modalidade que for, de acordo com que cada indivíduo gosta, né, e se identifica, é muito importante tanto quanto a saúde mental para o funcionamento do corpo, né? Porque quando a gente não está bem, tudo entra em desarmonia. Né? Então, se algo não está bem no nosso psíquico, querendo ou não, vai acarretar aí em questões de imunidade, sintomas de ansiedade, né? Como dores de estômago, dores de cabeça, o estresse, que é algo muito presente, né? Então, é um complemento aí, né? Nós somos movidos por diversos aspectos aí de corpo e mente, onde a gente precisa dar atenção para tudo isso, né? Pensar também que essas coisas acabam interferindo, seja na rotina, né, nas atividades do dia a dia, tornando o indivíduo daqui a pouco um pouco mais cansado, né, acaba atrapalhando o sono, a má alimentação, então tudo isso está atrelado. E claro que para cada pessoa, imagino que deve ser um sintoma diferente, né? Por exemplo, eu estou com um problema psicológico, fico com dor de cabeça. Isso. Então, vai da pessoa se conhecer, né, também para identificar esse problema. Exatamente. A gente costuma muito falar, né, que as pessoas que buscam um atendimento clínico, né, estão vivenciando algo que ocasiona um sofrimento. Então, isso acaba sendo muito comum, né, até normal, que nós procuramos algum tipo de ajuda quando estamos não dando conta de algo, né, quando ultrapassamos aí os nossos limites, quando algo foge totalmente do controle aí que a gente não consegue mais dar conta sozinho, né? Então é importante observar realmente o que cada um sente, a maneira com que cada pessoa lida com determinados aspectos, né? Seja em qualquer âmbito da vida aí, mas cada ser humano e cada indivíduo vai reagir de uma maneira. Como a gente costuma dizer, quando a mente cala, o corpo fala, né? Então, muitas vezes aquilo em que a gente guarda e não acaba externalizando de alguma forma em relação aos sentimentos, né? As emoções, algo ali que está incomodando, que não está sendo bem resolvido internamente, o corpo vai acabar expelindo algum sintoma aí de algum jeito, né? Seja através de sintomas físicos, enfim, vai ter algum sinal aí de que as coisas não estão muito bem. Bom, Gisela, entrando um pouquinho então no assunto do esporte, né, que é o tema do nosso programa,
como você, psicóloga, né, indica para um atleta se preparar psicologicamente para competições ou que seja para sua vida cotidiana, né, dentro do esporte como um todo? Sim, para ter uma boa preparação mental, né, é importante alinhar os objetivos que essa pessoa busca aí com a mente, né? Então, fazer essa reflexão aí do que se espera, né? O que eu quero alcançar, o que eu tenho, que percurso eu preciso percorrer para chegar ali onde eu quero. Além, obviamente, de toda a preparação física que é exigida, né? Mas que seja focado no desejo real desse indivíduo, assim como criar objetivos que sejam reais, porque as expectativas elas acabam sendo muito grandes, né? Voltando aí para esse contexto aí dos esportes, né, relacionado aos atletas. Então, ter em mente quais são os objetivos reais que eu preciso alcançar, né? Manter o pensamento firme, positivo naquilo que está fazendo, acredito que ajude muito também, né? E que também ter planos, digamos, um plano B, caso ocorra algum acontecimento fora do previsto naquele momento, né? Se não sair conforme o esperado, o que se pode fazer? Isso é importante pensar também. Além, é claro, de desenvolver uma autoconfiança, uma segurança em si mesmo, né? Assim como a autoestima. Isso tá muito, essas questões estão muito atreladas, né? Elas, enfim, complementam uma a outra. Então, mentalizar, manter a concentração também no que está fazendo é fundamental, né? Eu acredito que o descanso também, às vezes a pessoa tem uma competição ali, então no dia anterior está treinando, não para, então é importante dar um descanso, nem que seja um dia antes ali, um meio período antes, né? Ou um último treino mais leve que seja, para que então possa ocorrer essa preparação mais tranquila, né? Tanto na parte também do sono, da alimentação, procurar equilibrar isso e sempre estar perto de pessoas aí que o motivem, né? Acho que isso faz toda a diferença, esse incentivo, seja da família, de amigos, de torcida, treinadores, isso também é importante. Acho que, como você falou, é um conjunto, né? Desde o início você falava sobre equilibrar a saúde física e a mental, nem você falou, seja o sono, a alimentação, é tudo um conjunto. Você falou também, Gisela, sobre as frustrações. Então, lidar com a derrota também é muito importante. E a gente sabe que é do ser humano, né? Não gostar de perder. Mas, claro, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras nesse sentido. Sim, né? A gente tem que ter em mente que as frustrações fazem parte da vida, né? Do dia a dia aí de qualquer ser humano em diversos aspectos da vida, seja no trabalho, seja familiar, em questões de relacionamento, às vezes não consegue algo que gostaria naquele momento, né? Então, o tempo inteiro a gente está se frustrando aí, querendo ou não, com alguma coisa, né? Então, isso tudo vai depender também de como cada pessoa lida com essas questões, né? A autocobrança, as cobranças externas, né? Elas estão cada vez mais visíveis, assim, então faz com que os níveis de ansiedade aumentem, né, faz com que as pessoas não consigam relaxar em momentos que deveriam, né, por exemplo, fazer algo de lazer, aproveitar mais os finais de semana, enfim, um dia de descanso. Então, porque acabam focando o tempo inteiro, né, que deveriam estar produzindo, seja estudando, seja trabalhando, treinando, né, como nesse contexto que estamos discutindo aí, porque se espera sempre resultados positivos, né? Então já tem essa autocobrança e vem mais aí a cobrança externa dos outros, do quanto os outros esperam, né, esses resultados positivos. E aí, quando algo sai ali do esperado, vem essa frustração, essas decepções aí,
e o processo, então, se torna realmente doloroso, né? Porque não é fácil admitir o erro, ninguém gosta de perceber, né, que errou, que falhou, digamos assim, por querer sempre tudo certo. Então, nesses momentos também é essencial dar uma atenção aí para a saúde mental, né, e daqui a pouco estar procurando ajuda de um profissional qualificado para estar alinhando essas questões aí também entre fantasia e realidade, né? Já que você falou desse assunto, a busca por um profissional é sempre muito importante, né, Gisela? Então, que as pessoas façam terapia com profissionais adequados. Isso, né? Hoje em dia a gente tem diversas técnicas aí e até diria que terapias que não são, enfim, regulamentadas, né? Mas muitas, enfim, podem ser praticadas aí, mas sempre importante procurar um psicólogo, né? Qualificado, uma pessoa que tenha técnica que seja, digamos, neutra aí, né, que não tem esse viés do julgamento, para poder auxiliar independente do que a pessoa esteja passando, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas buscam muito em momentos de sofrimento, em que algo não vai bem, mas esse processo, né, de psicoterapia, ele também é importante para momentos de autoconhecimento, né, para a gente ir se reconhecendo, se conhecendo principalmente, vendo os nossos limites, né, então é um processo bastante interessante, né, e que, claro, sou suspeita para falar, mas que eu recomendo a todos. Acredito que a prática aí, né, do cuidado da saúde mental e aliado à prática de exercício físico aí, né, tudo buscando um equilíbrio, uma maneira de se movimentar, de se olhar realmente, né, é uma forma aí de autocuidado, de se perceber, ver o que gosta, então acho que é uma combinação perfeita. Diz ela, e as pessoas que se cobram mais, aquelas pessoas que exigem mais de si, muitas vezes não é só o outro, né? O externo que está exigindo, mas a própria pessoa impõe limites que ela quer ultrapassar. Então, essas pessoas acabam sofrendo mais. Sim, com certeza, né? Como eu falei, isso vai muito de que como cada um lida. Mas essa autocobrança, né, acaba fazendo com que a pessoa fique sempre alerta, digamos assim, né? Que não pode falhar, não posso errar, não posso perder, né? E tudo vai também de como ela vai lidar posteriormente com isso, né? O que remete a ela o falhar, o se frustrar, né? O que tem por trás disso, por que a pessoa se cobra a esse extremo, né? Geralmente são pessoas com perfil mais rígido, né? Que muitas vezes a gente acaba investigando aí o que aconteceu lá atrás, na infância, na adolescência, nas relações familiares, para que a pessoa acabe se tornando, né, indo mais para esse perfil aí um pouco mais rígido de autocobrança. Então, acaba sendo doloroso, muitas pessoas sofrem com isso, porque se exigem, né, buscam a perfeição a qualquer custo, então acabam daqui a pouco abrindo mão de coisas que gostam, que gostariam de fazer por conta dessas exigências que a pessoa própria se impõe. Gisela, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida, então, a gente retorna com outras informações. Você que está em casa nos acompanhando, não sai daí.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Esporte, que hoje fala sobre a saúde mental dos atletas. Por isso, eu converso de forma online com a psicóloga clínica Gisela Orso de Lima. Então, no primeiro bloco, falamos um pouquinho de frustrações, da importância de se conhecer. E agora, um assunto que está em alta, né, Gisela? A gente acabou de passar pelas Olimpíadas de Tóquio e lá veio um assunto que chamou muita atenção, que foi uma ginasta americana que acabou, que era assim, favorita, inclusive, e acabou desistindo da competição por causa de problemas psicológicos. Ela falou que ia desistir, né? Ia desistir porque para preservar a sua saúde mental. Então, o que esse episódio tem para ensinar para a gente hoje? Pois é, né? Nos deparamos aí com essa ginasta desistindo das competições, que acabou trazendo esse assunto sobre saúde mental mais à tona ainda, né? Fazendo com que a gente prestasse mais atenção ainda para esse quesito, que infelizmente ainda é visto, né, de uma maneira distorcida. Por que eu vou ir no psicólogo? Não preciso disso, né? Mas eu acho que aos poucos as pessoas também estão desmistificando, né, enfim, essa função aí do psicólogo e vendo o quanto é importante realmente, né, a saúde mental, o quanto é importante estarmos de bem com a nossa mente, que isso reflete no nosso interior, né, as coisas que sentimos. Então eu vejo, né, como uma atitude muito corajosa realmente, ela estar, né, naquele momento ali da competição, uma ginasta muito famosa que mesmo tendo ali 24 anos de idade, né, já tinha conquistado vários títulos, várias medalhas ali, né? Então podemos pensar no quanto a vida dela, né, apesar aí da pouca idade, foi uma vida regrada, né, destinada a treinos e mais treinos, com certeza, né, a competições, a essa rigidez que vínhamos falando, né, em busca dessa perfeição, né, da excelência na modalidade. Então, acredito que diversos fatores ali ocasionaram nessa desistência dela, né? Além dessa autocobrança de tudo que esperavam dela, obviamente, a gente pode pensar, né, no quanto a dedicação foi exclusiva, né, praticamente exclusiva para essas modalidades, a tensão que isso envolve, e da gente observar que nessas Olimpíadas, né, os atletas ali tiveram que lidar com uma realidade bem diferente, que foi a ausência do público, né? Então, não se sabe o quanto dessa ausência faz com que esses atletas, né, que já se tornaram, enfim, pessoas públicas aí, muitos deles famosos, eu diria, né, como que é para eles lidar com essas questões, porque no momento em que, digamos, estão só eles ali, né, naquele local ali da Olimpíada, eles têm que lidar com as próprias questões internas, né? Então, eles estão ali lidando com eles mesmos, né, com suas próprias expectativas e cobranças, que muitas o maior adversário, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Exato, né? Então, digamos, a pessoa ali, frente àquilo, querendo ou não, sozinha, né? Sem aquela vibração de uma torcida, digamos assim, né?
que muitas vezes faz com que eles consigam relaxar, né, se sentirem mais à vontade, vendo aquelas pessoas aplaudirem, vibrarem junto, né, porque, querendo ou não, é como se eles vestissem uma capa realmente de super atletas, né, invencíveis ali, para se tornar suportável também essas cobranças. Então, no momento que eles se veem sozinhos naquele local, né, enorme ali, eles têm que se deparar com as próprias questões, né? Tem que lidar com as vozinhas dentro da cabeça ali, que é eles por eles mesmos, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu vejo realmente que a desistência dela foi um ato de coragem e de diversas questões aí que ela vinha enfrentando pelos treinos, né? Pela situação pandêmica, então com certeza foi um enxurrado aí de acontecimentos que fez ela tomar essa decisão. E eu acho que essa decisão ela veio justamente para mostrar, né, Gisela, a importância do cuidado mental, porque a atleta, a ginasta, ela chegou num extremo, ela precisou ir até Tóquio, né, ir participar da Olimpíada para de repente dar opa, né, alguma coisa está errada, não estou bem, vou desistir. Mas claro que a gente vê que se acontecer a prevenção, muitas vezes, dos atletas, que eles se preocuparem com isso antes, não vai chegar nesse extremo, né? Isso, exatamente, né? Então, por isso que é importante um profissional capacitado, enfim, nas equipes, né? Seja no futebol, no vôlei, enfim, mas que tenha um profissional auxiliando esses atletas aí nesses momentos. A gente até pode recordar aí que, obviamente, ninguém gosta muito, mas na Copa, né, quando o Brasil perdeu de 7-1 aí, o quanto isso também foi comentado, o que tinha por trás, será, né? Será que tinha uma equipe técnica ali que estava auxiliando aqueles jogadores, né? Que a frustração também foi muito grande, isso foi muito falado, muito comentado. Então, é importante, sim, essas pessoas estarem sendo acolhidas, né, assistidas ali, tendo um profissional à disposição, que realmente a gente não tem conhecimento se isso acontece, né? Se esses profissionais aí são investidos, né? Se é obrigatório, se não é, mas a gente está vendo cada vez mais o quanto esse serviço é importante, né? Para diversas áreas aí. E como você falava até da própria ginasta, pela pouca idade, eu acho que quanto mais jovem, mais difícil lidar com essas frustrações. Para a psicologia também existe, digamos, essa avaliação assim com relação à idade, até mesmo lidar com a vergonha da perda, alguma coisa nesse sentido. Ah, com certeza, né? Isso tudo é avaliado no momento em que o paciente, enfim, chega, né, até nós, porque a gente tem que entender, né? Na infância vai ser ocasionados algumas fases, alguns processos que também é da infância, né? É dessa faixa etária. Na adolescência, a mesma coisa, né? As questões das frustrações, de como as pessoas lidam, como os adolescentes lidam com essa fase da vida, né? Que também, enfim, questões hormonais, de como lidar com essas frustrações, né? Os primeiros relacionamentos. Então, tudo isso está envolvido. E na fase adulta, a mesma coisa, né? A gente vira adulto aí, mas tem as responsabilidades, muitas vezes já tem família, tem emprego, né? Muitas coisas aí para dar conta e que, no fundo, né, não devemos e não precisamos dar conta de tudo. E que é difícil entender também, né? Então, a gente tem que lidar com diversas coisas em várias etapas da vida aí. Com certeza, isso vale para todo mundo. E, Gisela, quais são os problemas, as doenças que a falta de preparo psicológico, né, para um atleta pode causar? Não é só a depressão, né? Podem ser diversos outros problemas. Sim, né? Geralmente, enfim, a depressão acaba sendo muito falado aí, mas a gente também não pode generalizar, né? É importante, sim,
estar atento aos sintomas, né, que isso pode ocasionar, mas com certeza, né, uma doença que infelizmente acomete aí grande parte da população, assim como a ansiedade, né? Então, a ansiedade é algo muito sério também, que é natural, todos nós temos, mas no momento em que ela acaba trazendo um sofrimento muito maior, né, impedindo daqui a pouco o indivíduo de praticar as suas atividades diárias, né, de manter a sua rotina, é porque algo não vai bem, né? Então, a ansiedade, ela acaba realmente trazendo sintomas físicos, como falamos anteriormente, né? Mas isso acaba prejudicando a capacidade da pessoa de reagir a algumas situações, né? De pensar mais negativamente, que não vai conseguir determinada coisa, né? Esse olhar com ansiedade, com a depressão, enfim, acaba voltando para um olhar mais negativo, né? Então a pessoa acaba se tornando muito mais pessimista de que algo vai dar errado. Então imagina isso para esses atletas, né? Pegamos aí a ginasta que estávamos comentando, o quanto daqui a pouco ela estava ali sofrendo, né, enfim, com ansiedade, algo relacionado, e o quanto isso realmente entra na mente, né, de que não vai conseguir, de que está dando errado, juntamente com as cobranças, com o estresse, né, que o momento acaba, enfim, direcionando ali, né, mais os sintomas, começa a suar frio, da taquicardia, então, são várias coisas relacionadas aí. Bom, independente da situação, de ser atleta ou não, nesses casos, o apoio da família e dos amigos é essencial, Gisela. Até você fez uma comparação antes bem interessante, que é nas Olimpíadas não tinha torcida, então não tinha esse apoio. Então, nessas horas que a gente vê realmente a importância disso. Sim, né? Ter ali aquela torcida, uma rede de apoio realmente, né? Acho que faz toda a diferença. Teve aquele o competidor, não vou lembrar o nome dele agora, da natação, né? Que ele tinha a esposa dele, que inclusive era a treinadora dele, e o quanto ela disse para ele, vai ser feliz, né? Que era o sonho dele. E então recordo ali que foi uma imagem muito bonita no momento em que ele subiu ao pódio, conquistou a medalha que ele tanto queria, e ele foi agradecer a ela, né? Então a gente vê, né, é muito claro quanto ter essa rede de apoio, ter pessoas ali que incentivem, que torçam junto, faz total diferença, né? Então, com certeza isso faltou, infelizmente, nessas Olimpíadas aí, até nós como telespectadores ali, né, assistindo, sentimos falta disso, então imagina eles estando lá frente a essas tensões, né, o que não se passou ali na cabeça. Bom, Gisela, para a gente encerrar o nosso programa, então, eu gostaria que tu deixasse, né, algumas dicas ou um conselho, né? Você até falou durante o programa, seja sobre o descanso, sobre a procura de uma ajuda profissional, então que você reforce, né, para nós essas dicas para os atletas, para as pessoas que praticam algum esporte que estão nos assistindo. Isso. Então, né, pessoal, sempre importante vocês pararem um pouquinho para refletir sobre o que está acontecendo, né? O que daqui a pouco está causando um desequilíbrio aí na vida de vocês, né? E, se possível, né, procure ajuda, né? Se não pode procurar um psicólogo particular, né, em clínica particular. Aqui na cidade nós temos vários lugares que atendem também com um precinho mais social, né? Então, as próprias, desculpa, Gisele, as próprias instituições de ensino oferecem esse atendimento gratuito? Exato, né? Tem as clínicas escolas, que é algo muito bom, né? Então, é importante, tem recursos, né? Então, procurar, né? Ter esse conhecimento quando algo não vai bem, é importante, sim, a gente reconhecer que muitas vezes não vamos dar conta sozinhos aí, né? Então,
e buscar esse auxílio de alguém que irá nos guiar de alguma forma, né? Seja atleta ou não. E, claro, ter boas práticas de atividade, seja a musculação, uma prática de yoga, de meditação, é interessante também, né? Uma caminhada, sempre procurar aquilo com que mais se identifica, né? Aliado, claro, a um bom sono, né? Uma boa alimentação, ter momentos de descanso, realmente, de lazer, né? Precisamos prestar atenção no conjunto, né? Cuidar da nossa saúde física, da saúde mental, do nosso corpo no geral, né? Da nossa mente, para tentar revidar aí, né, algumas doenças, sejam físicas ou psíquicas, né, mais para frente aí. Então, nunca é tarde para começar, para procurar esse tipo de ajuda, né? Então, eu realmente recomendo que todos possam ou tenham, né, consigam, tenham essa oportunidade de fazer uma terapia, buscar algo aí para o próprio bem-estar. Gisela, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e conhecimento que nos trouxe hoje aqui no nosso programa Câmara Esporte. Uma boa noite para você. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e uma boa noite a todos. Uma boa noite para você de casa, que também nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Esporte, que nesta noite falou sobre a saúde mental dos atletas. Até a próxima semana.